Mas antes a gente vai falar sobre algo que pode marcar a história das eleições aqui no Brasil, né? Que foi o aumento das ameaças e atentados contra candidatos políticos, né? Então, por isso que a gente está em contato aqui com o Zeca Borges, do Disque Denúncia, para falar a respeito desses números mais altos nessa eleição aqui em São Paulo, em todo o Brasil, neste ano. Zeca, obrigada por falar com a gente na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aí com vocês. Boa tarde, Zeca. Na sua percepção, Zeca, hoje que a gente já está aqui num dia de eleição, então a gente deve ter números mais claros, qual foi o tamanho desse aumento, das ameaças aos políticos aqui no Brasil? Olha, nós vamos ver depois, mas foi surpreendente. Eu digo, pela minha experiência, pela nossa experiência, nós sempre fazemos plantão nessa época de eleições, há muitos anos que fazemos isso. Agora, eu nunca vi tanta denúncia, tanta informação sobre crimes eleitorais em geral. E, é claro, um saldo de ameaças muito grande também. E nós estamos vendo, pelo Brasil afora, alguns homicídios e atentados que surpreendem. Aqui no Rio foram muitos os atentados, muitas as denúncias que ocorreram. Ameaças de todo tipo, basicamente milicianos e traficantes. Você sabe, Ana, que no início dessa semana isso já vinha me chamando a atenção, não é? E na passagem aqui no nosso horário com o Joel, e que você estava em férias ainda, eu falei sobre isso com o Joel, não é? E que me chamou a atenção nessa eleição um número realmente muito maior de atentados. E Zeca, isso pode ser explicado simplesmente pelo crime organizado? Quer dizer, a gente tem visto cada vez mais a milícia entrando na política, o crime organizado se organizando também para entrar nesse segmento da nossa sociedade. É possível explicar só por isso, só pela entrada do crime organizado na política? Olha, eu acho que sim. Eu acho que esse esforço da milícia nesses últimos anos e nessa última eleição, essa eleição de agora, em não só apresentar candidatos, como conquistar territórios, é muito importante. Além do fato de que, pela primeira vez eu observo, posso estar enganado, a presença de traficantes e parentes de traficantes também como candidatos, seguindo, vamos dizer, o exemplo da milícia. Ou seja, o crime sempre aspira a duas coisas: legalização, negócios legais, e a parte política, o poder político. Isso aí é importante para a milícia, isso aí é importante para o tráfico. E nós estamos vendo isso nessa eleição. É um negócio preocupante, né? Uma tentativa de institucionalizar essa criminalidade. Agora, Zeca, você falou sobre a participação do crime organizado, de milícias. A gente está vindo de uma última eleição com uma polarização muito grande e aparentemente isso está um pouco menor agora. Mas participação de pessoas nessas tentativas de crime, de assassinato, de ameaças, por simples oposição, isso também foi bastante percebido por vocês? Não. Essa eleição não tem o viés ideológico que a gente talvez esperasse ter. Absolutamente não. Então, deve ser até, eu não sou analista político, mas deve ser uma boa oportunidade para o pessoal de centro, vamos dizer assim, se posicionar melhor na eleição. Porque não há viés ideológico específico. Simplesmente a eleição é muito territorial, muito local. Aqui no Rio, estou falando pelo Rio de Janeiro. Agora, Zeca, não sei se dentro da sua especialidade também é possível a gente tratar disso, mas há algum caminho, ou deveria haver algum caminho, há uma possibilidade de a gente limitar isso por vias democráticas, não é? Quem sabe talvez tentar minimizar esse número de candidatos, tentar eliminar esses candidatos ligados ao crime organizado, às milícias, é possível isso? Olha, eu acho que sim. O problema que nós assistimos aqui no Rio de Janeiro, isso é uma conclusão pessoal minha, é que só políticos que sejam, na verdade, estadistas podem resolver esse problema. Não há como resolver isso na base da política partidária, da política eleitoral. Tem que ser alguém que pense no Estado, que pense no Brasil,
e que veja isso de outra maneira e que seja realmente implacável na legislação, dentro da lei, com o combate ao crime, à violência, ao abuso. Isso também, de uma certa maneira, Zeca, está relacionado com algo que vocês do Disque Denúncia também trouxeram para a gente há algumas semanas, um levantamento impressionante, né, de que uma boa parte do território do Rio de Janeiro já era controlado por milícias no ano passado. Quase 60%, 57%, se eu não me engano. Na sua avaliação, esse resultado maior de ameaças e ataques contra candidatos está relacionado também a esse avanço territorial das milícias no Rio? Está relacionado com isso. O avanço territorial nós estamos observando da milícia e do tráfico, e às vezes de uma aliança entre milícia e tráfico, ele se dá por uma questão de expansão dos negócios, porque não está sendo possível, vamos dizer assim, manter as receitas do crime mesmo nessa crise econômica. Então, o que está havendo? Uma expansão territorial. Estão tentando entrar em outras áreas e, vamos dizer, roubar mercado, o mercado do crime, o mercado do uso de serviços ilegais em outras áreas. Essa expansão é muito disso. Tem muito a ver também com a crise econômica. Agora, Zeca, me parece que o Estado também não dá toda a garantia aos candidatos, né? O candidato tem meio que se virar por conta própria. E a gente tem visto aí muito candidato nessas eleições aqui que foram salvos por um carro blindado, por uma segurança particular. O Estado está à parte disso nesse momento? Olha, aqui no Rio o Estado e o próprio governo ou as secretarias de polícia estão agindo. Já há muito tempo. Houve uma mudança geral e o pessoal está nas ruas, vamos dizer, tanto a polícia militar quanto a polícia civil já há muito tempo. Mas isso numa fase como essa e numa fase eleitoral é muito difícil. Você não tem um policial em toda esquina. Você tem sim um cidadão que pode usar o Disque Denúncia para ajudar e para focar um pouco mais nesses casos de crimes. Quantas denúncias vocês receberam nessa eleição, através do Disque Denúncia? Olha, nós não temos ainda, mas chega perto de 1.000 informações. É claro que elas às vezes se repetem. Existem alguns casos em que nós recebemos 2, 3, 4 sobre o mesmo local e a mesma situação. Mas mesmo assim é muita coisa. É muita coisa. Nós somos surpreendidos todo dia. Eu começo a fazer a listagem de madrugada, perto de meia-noite, 1h do dia. E é surpreendente o número de informações que tem sobre crimes eleitorais. Hoje é um pouco diferente, que hoje é a boca de urna. Hoje o mais anunciado, claro, é o crime de boca de urna e também de intimidação de eleitores. As milícias fazem uma intimidação no sentido de que se o seu candidato não for bem votado naquela área, as taxas vão subir, as taxas de internet, as taxas de gás. Esse povo aqui no Rio de Janeiro paga 2 vezes nas comunidades, paga a parte legal e a parte ilegal. E eles são ameaçados exatamente pelas milícias quanto a essa parte ilegal. As taxas irão subir. É isso. Há uma falsa impressão, né, Zeca, de que há uma proteção desses moradores que moram em comunidades, que moram em alguns bairros do Rio de Janeiro. Muita gente falava que havia um apoio, né, da população a esses criminosos, porque muito do que chega até eles chega porque o poder público não dá, e quem dá é a criminalidade. É uma grande besteira isso, né? Porque a população, como você mesmo falou, paga 2 vezes. Acaba pagando taxas em cima de taxas e fica refém desses criminosos. Dessas denúncias de ameaça que você falou agora, a gente já tem algum balanço, algum número prévio desse domingo de votação? Em que regiões do Rio isso está acontecendo mais? Isso muito na zona oeste do Rio de Janeiro, as denúncias vêm, e também de uma região de São Gonçalo, onde é mais o tráfico do que a milícia, mas eles estão muito ativos. Então, Santa Cruz, Campo Grande, Jacarepaguá,
e algumas cidades da Baixada também. Então, nós vamos fazer, essa próxima semana, um balanço disso tudo e vamos apresentar à imprensa exatamente o que aconteceu. E são locais onde outros candidatos não entram, né, Zeca? Quer dizer, são feudos políticos ali que um outro candidato dificilmente consegue ter penetração, não é? Exatamente, Ricardo. Houve uma mudança. Antigamente, o candidato exigia um pagamento para poder fazer campanha, mas deixava fazer. Hoje não, hoje eles têm os próprios candidatos e ninguém mais pode fazer campanha, não tem preço mais. Então isso aí é muito sintomático de uma mudança no procedimento, tanto de traficantes quanto de milicianos. E vai ser possível, Zeca, identificar, na eventualidade de esses candidatos da milícia, do tráfico, vencerem a eleição, vai ser possível identificar essas figuras? Olha, certamente. Isso é uma questão de que todo mundo mais ou menos tem uma ideia. As pessoas sabem, e a população sabe perfeitamente quem são. Entende? Isso aí é muito claro. O problema maior é você conseguir evidências e provas, e para isso o Disque Denúncia deve funcionar para ajudar quem. Nós recomendamos que as pessoas não investiguem, deixem isso para a polícia. Mas se souberem de alguma coisa, se virem alguma coisa, ouvirem alguma coisa, ligue para nós. Aí nós informamos a polícia que vai validar ou não a informação. Agora, Zeca, eu não sei se nas denúncias que vocês recebem isso fica claro, mas eu fiquei curiosa aqui em relação à intimidação desses eleitores, né? Da pessoa que vai lá, chega no eleitor e fala que o candidato X é o candidato que ele tem que votar. Eles exigem, tem informação de alguma exigência de prova? Porque, por exemplo, não pode tirar foto, tem sempre um caso ou outro, né? A gente não teve nenhum relato até agora de alguém tentando fazer uma selfie, por exemplo, na urna eleitoral, para provar em quem votou. Isso não pode, isso é proibido. Há esse tipo de exigência, esse tipo de orientação sobre como votar também é passado para o eleitor? Olha, basicamente, a ameaça mais geral, que mais nos chega, é genérica, ou seja, se o candidato não tiver um bom desempenho nesta região, nós vamos aumentar as taxas. Então é bom que ele tenha bons votos aqui. Essa é uma coisa que não precisa você verificar, mas existem denúncias de pessoas que retêm documentos, que retêm algumas coisas dos eleitores para só entregar na hora da eleição e ficar acompanhando o que houve. Há também um fato que não é exatamente somente da milícia e do tráfico, que é a compra de votos. Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina em todo o Estado. E é lamentável, porque aí não há inocentes. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós conversamos com o Zeca Borges, que é o responsável pelo Disque Denúncia no Rio de Janeiro, recebendo as denúncias sobre os crimes eleitorais nessa época aqui tão importante. Zeca, muito obrigado por nos atender aqui. Boa sequência de trabalho aí no Rio de Janeiro, viu? Obrigada, Zeca. Obrigado, Ana. Obrigado, Ricardo.